E é polêmica que vocês querem? É polêmica? Vamos falar de polêmica. É verdade que as plantas adormecem no inverno? E você aduba ou não sua planta no inverno? Acompanhe um vídeo aí até o final que a gente vai falar sobre isso. Olá pessoal, falar um pouquinho de inverno, adubação, entendeu? Vamos lá. O que eu tenho ouvido muito falar aí na internet, tem muita gente que eu acho que estuda tanto, que acaba confundindo um pouquinho o princípio de tudo, né? Eu ouvi alguns vídeos agora recentes dizendo que as suculentas no inverno elas entram em dormência porque lá no seu ambiente natural, lá onde elas não conheceram, porque essas plantas a gente comprou aqui no Brasil, né? Não veio do deserto, porque lá onde elas estavam, no inverno chove pouco e aí elas precisam entrar em dormência para guardar água dentro delas para passarem pelo período de inverno. E aí muita gente acredita que quando chega o inverno no Brasil, as plantas também entram em dormência para acumular alguma coisa, entendeu? Por quê? Porque o inverno no Brasil também é seco e o inverno no Brasil também falta água. Mas será que dentro de um viveiro essas plantas elas têm a mesma necessidade do que as plantas que estão lá fora, passando pelo clima natural? Será? Vamos conversar sobre isso? Vamos falar um pouquinho mais? O que vocês acham? Olha lá, pessoal, muita gente tem me perguntado, Wagner, você aduba os bonsais no inverno? E eu fico de verdade me perguntando, mas por que eu deveria deixar de adubar os bonsais no inverno? E uma teoria que rola, que muita gente fala sobre isso, é o seguinte: as plantas no inverno elas entram em dormência. Pessoal, vamos entender uma coisa? Eu quero que vocês tenham um exemplo bem claro na cabeça de vocês. Um urso dentro de um zoológico, ele hiberna? Ele entra em hibernação de 6 meses, 5 meses, igual na natureza? Não, não. Por quê? Porque o que faz o urso hibernar não é a genética física dele, não é o organismo dele, e sim a necessidade climática. Por quê? No inverno, em determinados locais, não se encontra comida. Então eles têm que hibernar para guardar gordura dentro deles, guardar alimentos, gastar pouca energia para esperar passar o inverno para depois eles poderem voltar a caçar. E o que acontece? Dentro de um zoológico, com alimento todo dia, olha as araras, coisa linda. Dentro de um zoológico, dando alimento todos os dias, eles não necessitam da hibernação. Então vamos lá, as plantas, elas entram em estado de dormência? Pessoal, em 99% das vezes, não. As plantas tropicais, as plantas no Brasil, elas não entram. E vamos lá, as plantas dentro de viveiros. Por quê? Nós molhamos todo dia, nós damos água todos os dias, nós alimentamos, nós adubamos regularmente. Então essa planta ela não tem a necessidade de entrar em dormência para depois guardar energia, para depois voltar a se alimentar. Ela tem uma sequência de alimentação constante que ela não precisa mais entrar em dormência. Salvo pequenos e únicos casos, pinheiro negro, que para um crescimento ele precisa entrar numa dormência para quebrar algumas coisas, tem gente que faz com gelo, mas que eu vejo que muitos não têm necessidade disso também não, tá? Mesmo aqueles mais específicos. Mas aqui a gente está falando de uma maneira geral. Suculentas que eu mostrei no início do vídeo. Muita gente fala assim, as suculentas no deserto, elas no inverno elas entram em dormência. Sim, porque no deserto, os desertos na época de inverno eles são muito secos, então eles precisam guardar água, acumular água dentro dela, elas entram em dormência para guardar energia para passar pelo inverno. Dentro do viveiro, com adubação, com tudo certinho, ela não precisa entrar em dormência. E a maioria não entra em dormência. Tanto é que a maioria das nossas plantas, nem geneticamente, nem até a 4ª geração delas, conheceram o deserto. Elas vêm de uma genética diferente, de uma genética já adaptada ao nosso clima, que não necessita dessa dormência. Então, para aqueles que me perguntam,
Você aduba as plantas no inverno? Sim, com certeza, sem problema nenhum. Continua dando, eu tenho um jabuticabeira aqui dando fruto, eu tenho plantas em crescimento, que continua normal. Até porque o nosso inverno no Brasil, o nosso frio no Brasil é muito curto, que nem dá tempo de uma planta adormecer de verdade. Algumas caem as folhas, sim, caem e já voltam. Eu tenho humus que ainda não caíram as folhas e tenho humus que já caiu todas e já está com folhas novas. Então, assim, esse ciclo é muito rápido. Então, parem de ter aquela leitura engessada de plantas europeias. Ah, porque o pinheiro é japonês e lá no Japão ele faz assim. Ah, porque aquele japonês famoso que cuida, que é especialista em quichua, é especialista em pinheiro negro, ele faz assim, então dá certo. Pessoal, esquece tudo isso. A genética da planta em si, ela não é tão complicada assim quanto as pessoas passam a passar a acreditar. É muito mais simples do que você imagina. Hoje, eu tenho plantas aqui que são tropicais, que são originárias nossas, tenho plantas de fora, que são mais tradicionais na China, no Japão, e realmente elas vivem hoje no mesmo clima e elas estão adaptadas ao mesmo clima. É igual a rosa do deserto. Quando você compra uma rosa do deserto que já foi adaptada, que nasceu a semente, que foi cuidada fora de uma estufa, ela tem uma genética muito melhor do que aquela que foi cultivada em estufa, cresceu em estufa e você tira da estufa e joga ela no sol. Até ela se adaptar àquilo, ela demora, ela dá uma embranquecida, uma engruvinhada, e você tem que fazer um trabalho todo diferente de substrato, de adubação, para que ela venha a ficar bonita novamente. Então preste atenção, não da genética daquilo que eles falam, rosa deserta do deserto, não. Preste atenção no seu clima e adubem sim as suas plantas no inverno. Tá? Quem gostou, curte aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.